Olha, eu tô aqui com o motor gráfico Unreal Engine 5 aberto e vou mostrar pra você a lógica de um jogo remaster e quando faz sentido comentar o que é, por que isso existe no mercado de games e também comentar um pouco da diferença pro remake. Recentemente, quando eu tô gravando esse vídeo, eles anunciaram a Naughty Dog e a Sony anunciaram The Last of Us 2 Remastered. Então vou utilizar isso como exemplo e também citar alguns outros exemplos ao longo do vídeo. Se você não me conheceu, eu sou Nery Neto, eu sou jornalista de tecnologia e programador de jogos nas horas vagas e bora lá. Bom, diferença, vamos definir primeiro, né? Remaster e Remastered. Eu sei que talvez você saiba, muito provavelmente você sabe, mas tem gente que não sabe, então é legal comentar aqui. O remaster nada mais é do que uma adaptação, tanto o remaster quanto o remake de certa forma são isso, tá? Uma adaptação de um jogo para o tempo mais atual. A diferença é que o remaster, a gente pega o que tem feito e dá uma aprimorada para tentar acompanhar a tecnologia, e o remake, ele é feito do zero. Por quê? Para tentar ali, né, realmente acompanhar, porque já faz muito tempo que foi lançado. Então, o remake, ele tem esse trabalho de fazer várias mecânicas do zero, não precisa ser totalmente do zero, mas você precisa refazer várias coisas porque já não tá mais conversando. Quando a gente pega, por exemplo, Resident Evil 2, cara, a câmera, ela seguia técnicas totalmente diferentes, a época tinha várias limitações, então não fazia sentido só pegar o jogo e trocar. Não fazia sentido, até faz, né? Até faz pra você viver aquela experiência do jeito que ela era, o mais próxima possível. Tentar ali, por exemplo, aumentar a contagem de polígonos dos personagens e trocar as texturas. Mas pra adaptar ao tempo que a gente tá vivendo, foram lá e criaram um jogo refeito. Eles refizeram no jogo com uma câmera, movimentação de câmera nova, fizeram capturas de movimentos faciais e um monte de coisa pra deixar o jogo atual. Por quê? Porque já era um jogo muito antigo. Se eles fizessem um remaster, que basicamente é pegar e tentar adaptar ao que tá atualmente de hardware, de tecnologia, sem precisar refazer, seria refazer cada coisa, as mecânicas e as partes de código mais técnicas e mais a fundo, não ficaria tão próximo, não ficaria tão interessante assim, e o código, como já está muito antigo, muito obsoleto, já seria até mais difícil. Então o remake muitas vezes ele vem justamente como uma saída para você conseguir recontar aquela história, porque às vezes é praticamente inviável, né? Você não vai pegar uma coisa muito antiga e tentar trabalhar com as coisas atuais, porque simplesmente não vai funcionar. Então às vezes você precisa fazer do zero. E às vezes o que fazem é, eles não fazem do zero, pegam o que já está pronto e dão uma mexida e chamam de remake, o que é complicado. Então, mesmo que haja essa distinção, o mercado de games ele tá nem aí para essa distinção e não é algo que ele vai seguir como dogma, como uma religião, não. Remake a gente só pode fazer dessa forma, só é considerado remake quando a gente faz todas as mecânicas do zero. Não, existem casos em que eles refazem só algumas coisas, que eles misturam, às vezes só aumentam a textura, fazem alguns casos de que ele mistura um remake com remaster e é isso daí. Então tem essa questão que o mercado ele segue à vontade própria e o remaster, tanto o remaster quanto o remake, eles surgiram como uma forma de uma ideia, sempre tem isso, né? Uma ideia de aproveitar algo que já foi muito bom no passado e adaptar. Então é uma mistura de uma ideia boa de, enfim, eu quero recontar essa história, quero fazer que outras pessoas conheçam essa história, que ela é muito boa, muita gente conheceu, as pessoas viveram isso e agora a gente pode tentar adaptar para que as pessoas vivam da melhor forma possível no tempo atual. Então normalmente a gente fala de coisas que são muito antigas quando a gente fala dos dois, mas é também uma ideia de mercado. Então, pô, lá atrás eu lancei esse jogo, fez muito sucesso, cara, vamos aproveitar, tem essa possibilidade de a gente fazer um remaster, remake, de pegar isso aqui, dar uma ajeitada, dar uma encapada e lançar no mercado de novo. Então, existe isso também. Só que quando existe uma lacuna muito pequena de tempo, não faz muito sentido. Porque o remaster e o remake, eles surgiram para adaptar aos tempos atuais. Então, se a gente pega aqui, ó, vou dar alguns exemplos de como funciona e depois eu volto a falar, inclusive, dando uma opinião sobre o The Last of Us 2 Remastered que chegou aí, que, enfim, que foi anunciado. Vou pegar um exemplo aqui, ó, de contagem de triângulos. Contagem de triângulos, muitas vezes, quando a gente pega jogos de Play 1. Jogos de Play 1, eles tinham limitações de processamento. Enfim, tá limitada ali a época, né? Então, hoje, se a gente pegar um jogo de Play 1 e tentar fazer um remaster,
vai ser muito complicado, porque ele não suporta uma contagem de polígonos alta. Então se a gente pegar, por exemplo, e tentar colocar aqui, ó, dessa cadeira, que é uma cadeira mais próxima do Play 1, que ainda tá com uma contagem alta, para essa cadeira ou para essa cadeira, o Play 1 não vai conseguir fazer isso daqui. Então se a gente quiser colocar lá no jogo de Play 1, pegar o jogo de Play 1 e colocar uma cadeira de alta contagem de polígonos, como essa daqui, ó, que tá vendo? Tem mais curvinhas, tem mais triângulos, porque as coisas nos jogos eles são formadas por polígonos, triângulos, então é basicamente isso, caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, né? Então se a gente tentasse fazer isso com o Play 1 não ia dar. Então a gente não consegue fazer um remastered, sabe? Mesmo que a gente pegue todo aquele jogo e coloque dentro de um motor, não faz sentido a gente fazer isso. Então hoje se a gente pega um jogo de Play 1, o que faz sentido é a gente fazer um remake, a gente refazer todas as mecânicas para que case tudo, porque não é só a contagem de triângulos. Então no remaster tem essa questão que você até pode fazer isso daqui. Se você tem um jogo atual que tem uma contagem de polígonos, digamos assim, que não é tão alta, né? Tipo assim, se você tem um jogo que você lançou e você sabe que a tecnologia atual pode acompanhar melhor a contagem de polígonos, você pode levar lá a cadeira que você construiu, essa daqui, por exemplo, e aumentar a contagem de polígonos para que ela fique mais realista. Digamos The Last of Us, se fosse esse o caso, né? Se eles pegassem uma cadeira no jogo que tem aqui uma contagem de polígonos baixa, e aí eles aumentassem essa contagem de polígonos, porque agora a gente consegue, né? Consegue fazer isso, pô, faria sentido, mas nem é o caso, porque eles não vão, muito provavelmente, mexer nisso. Se mexer, vai ser pouca coisa, e não vai ter um grande salto, não vai ser como a gente pegar um salto, vai ser um salto significativo. A mesma coisa que você pode fazer é com as texturas. Tanto no remaster quanto no remake você pode trabalhar isso, mas o aumento das texturas normalmente ele é feito em remaster, quando você só quer dar um upzinho no jogo. E aqui é um exemplo muito bom, porque eu tenho uma textura que é bem, olha só, bem fraquinha, digamos assim. Deixa eu pegar esse outline, tirar isso daqui, e deixa eu dar um zoom aqui, na verdade não zoom, vou trabalhar aqui com FOV. Ó, tá vendo a resolução dessa textura? De longe, cara, de boa, né? Mas se eu venho aqui perto, a gente vê que pode melhorar, tem espaço para melhoria. Então essa aqui tem a baixa qualidade. Essa aqui tem a qualidade média. Nota que já dá uma melhorada significativa, não é mesmo? E aqui a gente tem uma resolução muito mais alta, uma qualidade muito mais alta de textura. Então isso daqui, se eu tivesse um jogo que eu quisesse mudar só a qualidade das texturas, eu faria um remaster e eu conseguiria fazer isso através de inteligência artificial, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo do software que eu utilizei, que é o Gigapixel, que ele pega e ele utiliza inteligência artificial para aumentar a qualidade das texturas. Então ele pegou essa textura aqui que está super pixelada, lógico, aqui eu estou com um zoom muito grande, e ele definiu para mim utilizando inteligência artificial para melhorar bastante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, para mostrar algumas outras partes da cadeira. Você vai ver que a madeira está muito mais definida aqui. Esse processo é um processo bem clássico de remaster. Já peguei uma textura que já estava feita, eu não criei ela do zero, fui lá, aprimorei ela e coloquei de novo no meu jogo. Então isso daqui é um processo básico de remaster. A gente viu isso acontecendo muito ao longo dos anos com o GTA V, em que as coisas elas foram sendo aprimoradas com o passar do tempo, pequenos detalhes. É lógico, muita coisa também a Rockstar já guardava numa resolução maior, já guardava numa qualidade maior, e disponibilizava uma qualidade menor para conseguir se adaptar aos consoles atuais. Então tem isso. Essa é a base de um remaster. Quando a gente pega, por exemplo, The Last of Us 2, que chegou agora aí, né, pelo menos a versão remastered, que eles estão trazendo novas qualidades para o jogo, novos modos. O que eles estão fazendo é aproveitando o mercado. Eles estão pegando um título que já tem uma qualidade absurda, lançando no mercado de novo para PS5, porque The Last of Us 2 ele não estava disponível para PS5. Você podia jogar do PS4 no PS5. Eu, inclusive, joguei muito recentemente. E tá absurdo ainda, tem alguns detalhes realmente de contagem de polígonos muito pequenos, coisas simples, de itens que realmente não fazem tanta diferença e que eu duvido que eles vão mudar muito. Então, e aí eles colocaram lá, né, Remastered. Então, lógico, não é um remake, mas lançar um Remastered agora, sem nenhum novo recurso, sem nada adicional, sei lá, nenhuma melhoria de, sei lá, traçado de raios ou de reflexos, nenhuma
tecnologia um pouquinho mais avançada que fosse possível implementar, porque também tem isso, cara, não faz muito sentido, sabe? Eles aumentaram a resolução, né, a resolução nativa, se eu não estou enganado, e foi basicamente isso, e trouxeram novos modos. Tudo isso poderia ter sido lançado como um patch ou como uma versão PS5, cara. Não dizer que é remastered. Então o remastered, ele vem justamente quando tem um salto significativo. Quando você consegue enxergar, pô, não, beleza, esse aqui realmente o jogo tava precisando de um pack de texturas melhor e a gente conseguiu alterar algumas coisas, lança como Remastered. Agora, The Last of Us 2 Remastered, eu pelo menos não consigo ver um grande sentido que mereça ser chamado de Remastered. Acho que merecia ser chamado de versão PS5, que é mais avançado, enfim, você consegue rodar uma resolução melhor com mais qualidade e tal, ou enfim, não tem nada de código absurdo, nem nada do tipo, não teve aumento de contagem de polígonos dos itens, aparentemente, mas teve modos. Então lança uma DLC, lança algo nesse sentido. Chamar de Remastered é realmente complicado, e ainda mais por um preço cheio. Chama de versão PS5. Remaster e Remake são muito interessantes, tá? Muitas empresas já utilizaram muito bem e eles são fundamentais para contar histórias que foram boas no passado, sabe? Realmente é muito legal você ver histórias que funcionaram no passado, muito provavelmente elas vão funcionar de novo se elas forem bem contadas e adaptadas às tecnologias atuais. Mas é triste ver quando as empresas pegam um curto período de espaço, fazem algo ali e querem chamar de uma versão, nossa, remaster. Não, peraí, cara, não é por aí, sabe? Você até pode ter feito um processo de remasterização, de aprimoramento de algumas coisas, mas colocar isso vai banalizar o remaster. Daqui a pouco a gente vai ter jogo de um ano que vai ser chamado de Remastered porque a empresa quis ali aproveitar a venda. Chama de PS5, né? Versão PS5, pô. Não precisa disso. Se esse vídeo ficou confuso, saiba que desenvolvimento de jogos às vezes é um pouco confuso. Por quê? Porque são muitos conceitos para trabalhar em um vídeo só e às vezes fica complicado. Se você quiser se aprofundar nesse tipo de conteúdo, se você gosta de criação de jogos e jogos em geral, eu vou deixar um link aqui embaixo que é do meu curso, onde eu explico várias coisas e aí você pode entender um pouco melhor sobre desenvolvimento de jogos. Inclusive não é um bicho de 7 cabeças, mas no começo pode ser um pouco complicado de assimilar todas essas coisas e de entender tudo certinho, beleza? A gente se vê muito em breve, espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço, tchau, fui!